Recentemente, o youtuber Felca fez um vídeo denunciando a adultização infantil que está acontecendo na internet. É a exposição precoce de crianças a comportamentos, expectativas que seriam reservadas aos adultos. Tema que repercutiu aqui na Câmara Municipal de Campinas com os vereadores vindo à tribuna. O que me traz essa tribuna essa noite, senhor presidente, ainda é um pouco da repercussão do caso Felca. E esse caso foi estarrecedor, chamou muita atenção de todos, mostrando como nossas crianças estão expostas e como tem sido prejudicial esse ambiente, esse cyberambiente que eles têm ocupado nesse momento. Mas, senhor presidente, apresento essa noite uma moção a essa casa, em que apelo ao Senado Federal que aprove, que coloque em pauta o projeto 2801 de 2022, que trata a pedofilia como crime hediondo. Esse projeto já tramitou na Câmara dos Deputados, teve aprovação por unanimidade, todos os deputados federais aprovaram. Na Casa, ele tramitou com o número de 1776 de 2015, sendo aprovado em 22, estando em trâmite até esse momento no Senado Federal, que é a Casa Revisora, aguardando ainda que seja colocado um relator na CCJ deles, para que esse projeto possa, então, ser encaminhado à pauta dos trabalhos do Senado Federal. Esse projeto, senhor presidente, acredito que seja de suma importância, tendo em vista a questão da punibilidade de pessoas que causam transtorno às nossas crianças. A pedofilia, através desse projeto, ela passa a ser um crime hediondo e também aumenta a pena aos crimes contra a dignidade sexual de nossas crianças e adolescentes, promovendo assim essa inserção no rol de crimes hediondos, a pedofilia também. Então, é um projeto que também mexe com o ECA, com o Estatuto da Criança e Adolescente, tipificando essas ações como crime hediondo, não deixando mais que essas pessoas estejam à rua novamente, depois que paguem fiança, elas geralmente retornam e esses casos sempre costumam acontecer e se repetir com várias frequências. Eu quero continuar o debate que foi proposto pelo vereador Guilherme, porque eu acho que esse é um tema fundamental. O vídeo que foi publicado pelo influencer Felca deu luz para um tema que já vinha sendo discutido, muitas redes de proteção à criança e adolescente, o movimento feminista tem debatido isso, que é a questão da adultização, da exposição e da erotização de crianças e adolescentes. E eu acho que esse é um tema necessário que a gente faça um debate, porque é um tema que ganhou mais complexidade com o processo das redes sociais. Quando nós estamos falando de adultização, nós temos o elemento da erotização, e isso vou tratar logo em seguida, mas tem um elemento que também faz parte da adultização, que é quando crianças e adolescentes assumem papéis que são papéis de adultos, reproduzem papéis de adulto. Nós tivemos vários perfis com mini empresários, empreendedores. A criança, ao invés de brincar, aprender, fazer sua construção psíquica e social, ela é jogada numa lógica, inclusive com termos que remetem à competitividade do mundo do trabalho, a uma carreira precoce. Essa criança deveria estar brincando e ela está preocupada de como é que vai ser a sua carreira, visando a monetização. Esse é um elemento que também precisa ser tratado. O segundo aspecto é o aspecto da erotização. E nós sabemos que esse é um tema muito complexo, porque tem vários tipos. Eu acho que o Felca trouxe um elemento, e eu acho que é importante que nós estamos lidando de vários tipos de erotização quando a gente fala sobre isso. Existe o que tem sido chamado do soft porn, que é uma erotização, digamos assim, sutil, né? É uma velada, não sutil, é uma erotização velada, mas que tem sido muito consumida e que tem sido muitas vezes explorada por familiares, inclusive, na internet e nas redes sociais. Gostaria de falar que é muito importante e urgente a gente ter a regulamentação das redes sociais. Porque a adultização, né, que não é de hoje que acontece, diversos especialistas já traziam esse problema, ele só foi
visto e lembrado quando um influencer falou contra ela e isso mobilizou uma parte conservadora. Mas qual é o problema? O problema ainda está nas redes sociais, em espaços, inclusive, nas redes, que você pode divulgar vídeos de violência e crimes de ódio, que você pode disseminar e pulverizar ainda mais distribuição de fake news. Esse tipo de coisa a gente não pode mais aceitar no Brasil. A gente precisa que haja regulamentação das Big Techs, porque só assim a gente vai conseguir salvar nossas crianças. Eu vim aqui nessa tribuna para falar dessa palhaçada na internet e de estar fazendo com criança, né? Então, pedofilia é complicado. Já estão desse jeito nesse ano, né? Imagina daqui 30 anos como que está esse negócio, hein? Esses que estão crescendo aí não vai valendo nada. É isso que está acontecendo. Aí depois vocês falam, mas o vereador Edson Ribeiro fala muito da raiz, fala muito do passado. Nós estamos no século XXI. Nós estamos no século XXI, mas é uma bagunça que ninguém entende. Ninguém entende essas bagunças. Então, eu sou daquele tempo antigo e eu não abro mão. Porque o pai, quando conversava com a gente, nós tremia. Todos os vereadores que me antecederam, acho que foi algo que foi de muita relevância para o nosso país, em relação à questão do youtuber, do Felca, e da questão que envolve, né, os pais, seus filhos, e a adultização, empregar, né, utilizar as crianças, adolescentes, de uma forma a qual certamente trará problemas significativos, né, para a vida posterior dos seus filhos. Então, nós sabemos que um momento, né, de caçar likes, de conseguir engajamento na internet, às vezes até de monetizar ou de ganhar algum tipo de dinheiro, isso pode ser um prazer muito, muito momentâneo que vai trazer um desprazer e uma complicação lá na frente envolvendo todas essas crianças, esses adolescentes, muito pior do que esse momento de alegria momentâneo, né, durante esse período. Então, exatamente já pensando nisso e antes, né, antes dessa viralização, né, desse conteúdo, né, que foi divulgado pelo youtuber, né, pelo Felca, eu, né, remeti, né, à Câmara um projeto, né, de lei, justamente para conscientizar sobre os riscos à exposição de conteúdos inadequados, de menores de idade e a vulnerabilidade dos crimes virtuais. Então tem um projeto nosso, né, que foi protocolado aqui nesta Câmara Municipal, que visa exatamente este tema e esta tratativa, este assunto de tamanha relevância, presidente. É algo que nós temos sim que debater aqui, e que bom, né, que todos os vereadores estão engajados nessa mesma causa, porque esses nossos jovens, esses nossos filhos, esses adolescentes de hoje serão, né, as pessoas que irão tocar e fazer a gestão desse país no futuro. Então é hoje, né, que nós temos que trabalhar e olhar por essas crianças. Também quero falar muito o que foi comentado aqui sobre a denúncia do youtuber Felca. Quero dizer que eu apoio as medidas de ampliação, de criminalização da pedofilia, mas a gente precisa ter coragem, porque o problema é mais embaixo. O problema é, de fato, regulamentar as plataformas digitais. Temos que ter coragem de regulamentar as Big Techs, porque se a gente não fizer isso, as redes, as plataformas digitais vão continuar ganhando muito dinheiro e o crime vai continuar sendo perpetuado. Quero trazer também um pouco desse assunto da erotização de crianças, que esse influencer trouxe à luz. E, para mim, eu enxergo isso como uma ponta muito desagradável de um iceberg. Nós temos um problema muito grande no nosso país, que eu considero a droga do milênio, que é a pornografia. Pornografia que tem causado dependência nas pessoas, tem causado divórcio nas famílias,
Pornografia que altera o funcionamento do cérebro da pessoa. A dopamina, que é uma substância do prazer, à medida que a pessoa vai consumindo a pornografia, ela vai transformando totalmente as funções cerebrais da pessoa. Isso tudo, estudos embasam essa teoria, embasam isso que eu estou falando. E isso desemboca em situações bizarras, dentre elas a pedofilia. Dentre elas, um absurdo, a chamada zoofilia, que é o sexo com animais. Então, eu acredito, senhor presidente, que nós temos um problema muito grande a enfrentar, os órgãos públicos, a sociedade de maneira geral, as igrejas, por que não, podem colaborar muito com isso, que é o combate, que é enfrentar esse problema da pornografia de frente. Isso tem destruído famílias, tem causado divórcios, a pessoa não se satisfaz mais com sua companheira de vida, vai buscar fora do casamento, também não satisfaz fora do casamento, vai buscar em casa de prostituição, também não se satisfaz de tanto que consome aquela pornografia, chega ao ponto de envolver crianças, chega ao ponto de envolver animais, um absurdo. Mas, infelizmente, é o que nós estamos vendo na sociedade atualmente, e que todos estamos sujeitos. É uma briga constante, é uma luta constante que o ser humano tem, e muito em decorrência do celular, na palma da mão o dia inteiro, em que as pessoas são quase que abduzidas por um mundo fora da realidade. Então, lamento muito esses casos, eu acho que o Congresso Nacional tem que enfrentar essa temática, é algo espinhoso, é algo que envolve muito dinheiro, e isso também tem que ficar registrado. A indústria da pornografia, ela é bilionária, envolve muitos interesses,